Saudações. Em Goiás está um dia bonito. Amanhã acabou de começar, está um dia muito bonito. Mas eu consigo mostrar para vocês que o dia está bonito. O que às vezes é complicado é fazer com que as pessoas consigam de fato entender que a situação dos Estados Unidos não está bonita e não vai ficar. É incrível a relutância que muita gente tem em observar os fatos. E os fatos dizem o quê? Que os Estados Unidos já eram. Economicamente, o país está devastado. Está muito próximo de uma crise sem precedentes. No geral, eu venho publicando sobre isso há 2 anos, pelo menos. Então, gente, ó, a situação está degringolando. E vem degringolando. Certo? Nos últimos anos, vem piorando muito. Nos últimos meses, vem piorando muito. Então, hoje, eu quero fazer um vídeo para que fique, sabe, para que fique claríssimo que é uma situação basicamente sem volta. Eu vou recorrer a vídeos feitos por outras pessoas e vou gravar pequenos vídeos, sabe, intercalando, explicando passo a passo o que está acontecendo com o país. Eu espero fazer um material que não fique muito longo, tamanho de uma aula, quando eu era professor, mas que explique de maneira cabal que a situação não tem conserto e vai degringolar muito rapidamente. O principal problema dos Estados Unidos é a dívida. A dívida pública do país, do governo federal, está em 32,66 trilhões de dólares. Dá para acompanhar ao vivo. A dívida externa está em 24,5 trilhões de dólares. Ok? Mas tem outra. Você provavelmente quase nunca ouviu falar da mais perigosa de todas as dívidas. O saldo de transações correntes, que nos Estados Unidos estava em 34 trilhões de dólares o ano passado. Com certeza aumentou. Aí você acha, bom, isso é muito. Tem a dívida externa, mais 19 trilhões de dólares. Ok. Mas continua. Temos a dívida dos entes subnacionais, os estados e os municípios. No caso dos Estados Unidos, representa 40% de um PIB de 27 trilhões. Portanto, mais 11 trilhões de dívida. E continua. Aqui nós temos mais 1 trilhão de dólares de dívidas de cartão de crédito. E, finalmente, 1,77 trilhões de dólares de dívida estudantil. Entende agora porque isso não é uma fase e que não vai passar, que a destruição dos Estados Unidos vai vir por culpa deles mesmos? Os Estados Unidos, eu li essa semana, por isso que está fresca na cabeça. Da década ali de 70, que ele está falando até hoje, o salário do trabalhador americano aumentou 18%. O salário do presidente das empresas aumentou 1.700%. A relação entre quanto o presidente da empresa e a média de salário dos funcionários da empresa era 20 vezes, hoje é mais de 400 vezes. Mais de 400 vezes. E aí uma pergunta que a gente tem que se fazer, e é por isso que eu acho um absurdo ter bilionário, é muito simples. Dinheiro, irmão, ele quer dizer um direito à riqueza. Então, por exemplo, se a gente chegar, a gente pode chegar aqui e falar assim, ó, pega tudo que é moeda do mundo, multiplica por 10. E aí tudo vai subir de preço, você vai ter uma inflação para as coisas se readequarem, porque o que tem para ser oferecido em troca daquele dinheiro é limitado, é escasso. Então o cara que tem bilhão, a pergunta que você tem que fazer é o seguinte, de onde veio esse bilhão? Tem que ter vindo de algum lugar, porque ele representa direito à riqueza. E aí você fala o seguinte, essa pessoa, ela gerou uma quantidade de riqueza no mundo que, assim, justifica, que fecha a conta de só a parte dela ter sido bilhão e, além disso, ter sobrado a mais para todo mundo? Não fecha a conta. E aí vem o discurso. Não, mas pô, o cara trouxe uma revolução para o mundo. E o cara não traz sozinho. Porque o Steve Jobs, o Bill Gates, o Elon Musk, tu deixa o cara sozinho em casa. Deixa o cara sozinho sem ter ninguém para trabalhar junto com ele. Sem ter ninguém para fazer junto com ele, sem ter ninguém para na mina lá que vai fazer o material para bateria, para pegar o cobre, para fazer a fiação, para montar a usina que leva a eletricidade à empresa dele. Não é só todo mundo que trabalha na empresa dele que gera isso. O cara que construiu a estrada, irmão.
onde ele pega o carro e vai até o trabalho. Todo mundo está na equação. Todo mundo está na conta. Não é a conta só da ideia que o cara teve para que a ideia fez a vida de todo mundo melhor. Porque para a ideia ser posta em prática, você precisou de todo um sistema trabalhando para que aquilo fosse viável. Só que esse sistema é um sistema que não devolve para essas pessoas que fizeram isso o naco delas lá do Musk, que elas mereciam ter. O naco dela do Gates, que elas mereciam ter. O naco delas do Jorge Paulo Lema, que elas mereciam ter. Então é uma questão, para mim, volto a dizer... Pegou a visão, camarada. É uma dívida absurda de 120 trilhões de dólares que não pode ser paga. E uma dívida que não pode ser paga não vai ser paga. Ainda mais por uma população empobrecida, o que significa menor arrecadação de impostos. Para creer en el sueño americano tienes que estar dormido. Y aquí Karen nos va a explicar por qué ella se siente descorazonada con el sueño americano. Lo cual, digo, para cualquier persona que está despierta, no debería ser sorpresa, ¿verdad? Tienes literalmente que estar dormido para creer todavía en el sueño americano. Pero vamos a ver qué nos dice la tía Karen. I am so tired of feeling helpless as a parent. Yes, my kids are grown adults. My oldest is 28, my youngest is 25. And I thought by teaching them what I learned, which is you work hard, you get a good job, you're going to get the things in life that you need, right? Ok, básicamente dice, estoy desesperado. Mis dos hijas, 25 y 28, están teniendo dificultades. Y yo pensé, como mamá, que si yo les enseñaba aquellas cosas que a mí me ayudaron como joven, saldrían adelante. Porque yo salí adelante con esas cosas. Trabajo duro, esfuerzo, meritocracia, ¿no? Si yo les cuento el mito de la meritocracia, ellas van a salir adelante. Pero, spoiler. Worked for me, why wouldn't it work for them? Because it doesn't. Because the world has fucking changed, all right? Porque no, porque el mundo ha cambiado. Básicamente a todos tus tíos y tu papá que te dice, ¿cómo, mijo? Tú ya tienes 30 y todavía no tienes casa propia, jajaja. Yo a los 28 tenía 4 hijos y hacía carnes asadas todos los domingos. Papá, el mundo ha cambiado. El mundo ha cambiado. Sí, el poder adquisitivo está estancado desde hace 70 años y el costo de los inmuebles ha aumentado 300%. Es obvio que no tengo casa propia. Por las decisiones que tu generación tomó, no tengo casa propia. Pero bueno, aquí como papá o como mamá, ese dolor se siente en primera persona cuando tú ves que además de que tus hijos sí se están esforzando, sí están trabajando, sí le están echando ganas, aún así no pueden salir adelante. Sorpresa. ¿Por qué? Porque el mito de la meritocracia siempre fue mentira. All right. And now I feel like I see them struggling. And before my generation comes at me, yes, I understand struggling is a part of life. We all struggled. Qué fuerte que, o sea, ella dice, a ver, y no estoy diciendo que no sea necesario, porque sí, batallar es parte fundamental de la vida. Qué complicado que una persona puede ser golpeada literalmente en la cara por la pala de la realidad y aún así no darse cuenta de que aquella manera como explica el mundo es mentira. O sea, vean qué deprimente. O sea, es ver a tus hijas trabajando, estudiando, esforzándose, tomando todas las decisiones correctas y aún así no salen adelante, y ella con el mundo material dándole besitos en la frente no es capaz de darse cuenta que su visión del mundo está verosímil, es ideológica, no es real. Ella explica el mundo como, las personas que se esfuerzan tienen mejores resultados en la vida. El mundo material le da una cachetada y le dice, no, si naciste rico vas a ser rico, si naciste pobre las probabilidades es de que te quedes pobre para siempre. Estadísticamente así es. Y ella dice, no, pero es que echarle ganas es importante. Es de que lo tenías tan cerca, estabas tan cerca de la realidad y decidiste usar una explicación caduca para explicar una realidad con la cual ya ni siquiera es equivalente. Eso es lo que me deprime de la gente que está completamente ideologizada con la realidad. So we struggled and it was tough. But you know what? We made it. We knew there was a light at the end of the tunnel with our struggle. It seems like kids today, no matter how much they struggle, they just get further and further down the water into the drowning point. All right. When I was their age, I was making less than $10 an hour, and I could afford to live on my own. Now you have to be making 6-figure salary to get a decent, tiny little place to live. So what the fuck is going on, and how do we help them as parents? I told my son, all you have to do is work hard, go to college, or join the military like I did. He went to college, got his degree, got a full-time job. He moved back in with me right when he graduated from college because he said, hey, Mom, as soon as I get a job, which was within 2 weeks of him getting out of college, maybe take me 2 months and I'll save up enough money for me to move out. Okay, cool. It's been 10 months. He has saved almost every dime and still can't afford to live. Why are one-bedroom studio apartments almost $2,000 a month?
¿Por qué los departamentos de estudio de un cuarto cuestan casi $2,000 al mes? Aquí Karen claramente tiene la cara de: mis hijos ya están graduados, yo ya estoy entrando a la menopausia, quiero un vaso de vino blanco en mi mano. No quiero mis dos hijas de 25 y 28 durmiendo en sus cuartos hasta la fecha. Quiero tener la capacidad de empezar mi tercera etapa de vida y gozar de los placeres de los nietos y de los libros largos y las lecturas y el vino blanco, pero principalmente el vino blanco. Pero no dejan a la tía Karen hacer lo que quiere. ¿Por qué? Porque hay alguien, un rentero, que tiene 250 departamentos a su nombre y hace una tabulación de los precios de renta para sacarle lo máximo del valor de la plusvalía del secuestro del espacio disponible soberano del Estado privatizado en nombre de sus ganancias para poder cobrar los $2,000 al mes, ¿no? Y mantienen al mercado entero secuestrado. Porque recuerden que Estados Unidos tiene más casas vacías que gente viviendo en la calle. No es un problema de ajuste entre oferta y demanda. No es que, no, pues es que como hay mucha gente que quiere departamentos, pues los departamentos tienen que estar caros. Hay más departamentos vacíos que gente desabrigada en la calle. Definitivamente no es un problema de regular la economía. Es un problema de avaricia y un problema natural del capitalismo y el monopolio de los medios de producción. Mientras Sim, nos Estados Unidos tem muito mais casa disponível para alugar do que gente morando nas ruas, e no Brasil também. Porque a lógica não é a necessidade das pessoas, isso é o capitalismo, bebê. É igual o nosso colega marxista acabou de explicar. O objetivo do capitalismo não é fazer com que as pessoas vivam melhor, é fazer com que uma classe de rentistas fique rica às custas da doença e da desgraça de toda a população. O que está matando os Estados Unidos? O capitalismo? Os Estados Unidos sempre fizeram propaganda do capitalismo, correto? Então essa é a realidade do capitalismo, e a realidade é sempre diferente da propaganda, que, como Walter Benjamin disse, por essência é enganosa, por definição. Repito, a ideia da propaganda é o quê? Faz-se propaganda no Volkswagen e não de um Rolls Royce. Exatamente, porque um Rolls Royce não precisa de propaganda. O Volks precisa, para alguém poder comprar. O capitalismo vive disso, de propaganda. O sonho americano morreu. As pessoas agora estão sendo obrigadas a acordar. Esse país que você está vendo aí não tem conserto. E não é só a dívida de 120 trilhões de dólares. Exista este monopolio capitalista sobre los medios de producción, los precios van a seguir aumentando. La inflación es normal. Dijo Karen que ella ganaba $8 al mes. El sueldo mínimo en Estados Unidos no está muy lejos de eso. En poder adquisitivo, igualado, habría que ver exactamente a qué año se refiere ella, pero no ha cambiado mucho. Pero la productividad, sí. Somos 70% más productivos que los años 50. Y el salario mínimo en poder adquisitivo ajustado a inflación está casi igual. Y el precio de los departamentos 300% más alto. Son 3 datos que tienen que saber para darse cuenta que la economía está jodida y que absolutamente no sirve de nada en un sentido práctico y estadístico echarle ganas. Muito bem, muito homem falando, né? Então vamos dar voz às mulheres. Vamos ouvir um pouco dessa fada sensata, falando algumas coisas sobre os Estados Unidos e o modo de vida deles. Gente, tá acontecendo uma coisa muito bizarra na minha For You do TikTok, que eu tô vendo um monte de norte-americano se lamentando e, assim, porque a economia lá tá uma bosta. E aí eu vejo gente, assim, postando vídeo, o que eu conseguia comprar com $100 em 2020, o que eu consigo comprar com $100 em 2023. E aí, se você for ver o que a pessoa tá comprando, primeiro que não tem comida de verdade lá, né? Só snack. E nem em 2020, porque o americano não come comida de verdade. Mas analisando o que as pessoas comprou em 2023, aquilo ali só custaria R$300 aqui. Fácil. Passaria de R$300. E o pessoal chocado. Nossa senhora, ai, é pouca comida, meu Deus do céu. Aí a outra posta assim, eu só estou tentando entender como é que eu vou sobreviver, tentando um pouco com um aluguel de $1.000, ganhando $15 por dia. Como que eu vou fazer, né? E a outra falando que eu recebi ontem, paguei as minhas contas, estou negativa e ainda tem 2 semanas pra terminar o mês. E aí eu abro os comentários, é a melhor parte dos comentários. Porque tinha argentino lá falando, bem-vindo, é a sua primeira vez? É a sua primeira vez? E aí brasileiro lá comentando também, tipo, dando risada, não querendo, tipo, diminuir a dor dessas pessoas, que é a primeira vez que elas estão passando por isso. Mas é bizarro e chega a ser engraçado.
tinha norte-americano nos comentários falando assim, ai, o que eu estou fazendo não estou fazendo minha unha toda semana, não estou cortando o cabelo e também não estou saindo tanto para comer em restaurantes. Só assim para sobreviver mesmo. Aí, tipo, você para pra pensar na sua realidade, é o que você já faz, mano. Porque sair pra comer, fazer a unha, fazer cabelo, fazer sobrancelha, essas coisas estéticas supérfluas, são coisas supérfluas. Você não precisa disso. É um luxo. Você primeiro precisa de comer. Você precisa de um teto, você precisa... Entendeu? E pra eles, isso é a primeira vez que eles estão passando por isso. Eu tô achando isso muito bizarro, porque eles estão enlouquecendo. Eles estão em depressão por causa disso. Mas também tem uma questão que é muito cultural deles, que só o brasileiro tem. Que o brasileiro... Você pode falar qualquer coisa de brasileiro, mas brasileiro trabalha para um caralho. Eu não sei quem me contou essa história uma vez, mas é uma menina que trabalhava numa rede de comida lá dos Estados Unidos, e ela trabalhava na cozinha. E na cozinha quebrou a máquina de cortar cebola. E aí o gerente da loja falou, não, vamos fechar, porque quebrou o negócio. Ela virou pra ele e falou assim, mas a gente pode cortar com faca, não precisa fechar. Você vai fechar porque quebrou a máquina? E ele, a gente precisa fechar porque precisa consertar daqui 15 dias. Vai ficar 15 dias fechado por causa de uma máquina de cortar cebola que quebrou, sendo que todo mundo ali tinha a mão e era hábil com a faca e poderia cortar com faca. Você deixou de ganhar dinheiro durante 15 dias por causa de uma máquina que quebrou. Esse é o tipo de coisa que jamais aconteceria aqui no Brasil. Jamais, jamais, jamais. Gente, depois que eu comecei a trabalhar com empresa americana, empresa de fora, eu percebi que brasileiro trabalha pra caralho. Porque antes eu pagava uma pau pra americano. Tipo, nossa, americano trabalha pra caralho. Porque eles são muito bons, não sei o quê. Porque eles são muito bons também em colocar limite, isso é verdade. Deu 5 horas, eles param de trabalhar. Só que a gente não consegue fazer isso muitas vezes. Por quê? Porque a gente tem medo de perder o emprego. Porque se a gente perder o emprego, ó... Lá era mais fácil de arrumar emprego. Agora não tá tão fácil assim. E eles têm muito essa cultura de... Mano, acabou o horário de trabalho, acabou o horário de trabalho. Isso é bom? Isso é bom. A gente deveria fazer também? Deveria. Só que por medo de perder o emprego, muitas pessoas ficam muito além do horário. Porque a gente sempre tem que fazer mais. A gente tem que fazer mais do que a gente tem que fazer pro nosso trabalho. Então, se você... Por exemplo, meu trabalho é UX Writer. O UX Writer, ele literalmente só escreve, ele faz o texto. É isso que ele faz. Se tiver que subir em alguma plataforma, se tiver que aprender algum tipo de programação, se tiver que cortar uma imagem para colocar, o UX Writer não faz isso. Na teoria, ele não faz isso. Mas se você mora aqui no Brasil, se você trabalha com isso no Brasil, você tem que saber fazer. Você tem que saber fazer isso, você tem que saber mexer na plataforma, você tem que saber o básico de programação, de CSS, HTML, de JavaScript, para você conseguir ler o que a plataforma tá achando de errado. Você precisa ser excelente no que você faz e você precisa ter vários outros mini conhecimentos em outros lugares. Nos Estados Unidos não é assim, cara. Se tem uma coisa que aquela pessoa é um pouco fora da curva dela, ela não vai fazer. Ela não vai fazer e ela não vai saber fazer. Porque ela não teve que aprender isso. Só que agora o negócio tá ficando muito concorrido. E tá ficando muito arriscado. Porque pessoas que estão indo para os Estados Unidos e sabem disso estão roubando os empregos. Então, quer dizer, essas pessoas estão tendo os empregos roubados por pessoas imigrantes que precisam trabalhar mais, aprender a trabalhar mais, para eles sobreviverem no país de onde eles vieram. E tá cada vez mais difícil arranjar emprego nos Estados Unidos porque a economia também tá uma bosta. E aí, eu vendo os comentários nesse vídeo, a mulher falando que, eu deixei de fazer sobrancelha, deixei de fazer a unha, de cortar o cabelo, e eu não estou saindo pra ir em restaurante. Mano, isso pra mim é normal. Isso pra gente é normal. Porque esse tipo de coisa é supérflua. Você não precisa sair num restaurante. Você não precisa cortar o cabelo. Você não precisa... Tipo, na pirâmide de Maslow, isso tá lá embaixo. Isso não é uma necessidade. E lá nos Estados Unidos, eles nunca precisaram pensar nisso. Tipo, essa geração, né? A minha geração que tá trabalhando, até os boomers, eles não sabem o que é isso. Eles nunca tiveram que abrir mão das coisas. Até uma geração anterior da minha, o pessoal, tipo...
Nos anos 50 era normal você ganhar com um salário, você conseguir comprar um carro, uma casa e sustentar uma família, tipo mulher e 2 filhos, com um salário. Agora as coisas ficaram muito caras, tá tudo muito mais caro, tá tudo muito concorrido. Os Estados Unidos estão perdendo um monte de corrida para a China, em questão de capitalismo mesmo, e eles não sabem o que fazer, porque nessa cultura deles, eles não têm a cultura de superação. E eu não tô falando, tipo, né, aquele tipo de coach, você tá na rua, supere-se, vai trabalhar. Não é isso que eu tô falando, é tipo, em situações onde você ainda pode sair, do tipo, eu posso cortar uma cebola com uma faca, ou eu preciso de uma máquina? Eu não preciso de uma máquina, então eu vou cortar com uma faca. Pra gente é normal, você tem que aprender a se superar, a ser criativo e trabalhar demais. Você tem que aprender, porque você vive num mundo capitalista e só agora você está tendo que lutar pelo seu dinheiro para sobreviver. Você precisa de um iPhone? Você não precisa de um iPhone. Você precisa de um iPad? Não precisa de um iPad. Você precisa cortar o cabelo, fazer a unha? Não precisa. Então, o que você vai fazer? Você vai ter que cortar isso aí. E vai ter que estudar muito mais, aprender a fazer mais coisas e ficar até mais tarde para ganhar mais dinheiro, né? Com hora extra. Porque senão você tá fudido. E parece que o povo, ele tá tão depressivo, eles estão tão depressivos que eles não estão enxergando a saída. Tipo, eles não acham que eles têm que trabalhar mais pra isso. Eles querem, tipo, se revoltar contra o capitalismo. Como se revoltar contra o capitalismo fosse adiantar alguma coisa. Quem tá no poder ama o capitalismo, então como é que você se revolta contra o capitalismo? Não é mesmo? Enfim, achei bizarro, beirando o engraçado. E se eles não mudarem esse pensamento deles aí, Estados Unidos, vem aprender com o Brasil, porque vocês vão ter que começar a ser muito criativos, tá? Entenderam, né? Ela desenhou. Mas a questão não é só o país, é o sistema que tem problemas profundos. The American dream is alive and well and living in Copenhagen. What that suggests is that individual upward mobility, desirable though it is not a sufficient answer to inequality. We have to deal with structural inequalities, not just tell people, well, if you work hard and get a university education, then you too can rise. That doesn't fit the facts on the ground. On the broader question of inequality and meritocracy in our societies, both the United States and Brazil are highly unequal societies. In the United States, we often had a kind of comforting myth. The myth was, we may be an unequal society, but in America, it's always possible to rise. We don't have to worry, we told ourselves, as much about inequality as those old European societies with their rigid class system, because here, upward mobility is possible. The problem is, this American dream, some would call it an American myth of upward mobility, doesn't really describe the reality in the United States. Muito bem. O problema, como a gente disse, e como pessoas mais estudiosas, mais estudadas do que eu disseram, vocês viram, não são necessariamente os Estados Unidos, é o sistema. Os Estados Unidos já foram, inclusive, uma etnocracia, um governo de brancos para brancos pelos brancos. Vocês sabem o que eles fizeram com a vida de 20 milhões de indígenas, com a propriedade desses 20 milhões de indígenas, e o que eles fizeram com milhões de pessoas de origem africana. Certo? Os brancos. Mas hoje os Estados Unidos nem são uma etnocracia. São uma mistura de plutocracia com gerontocracia e cleptocracia. Um governo de velhos ladrões, em resumo. Esses plutocratas representam e são representados por essas empresas gigantescas administradoras de fundo. Os Estados Unidos, portanto, são um mercado onde centenas de milhões de pessoas pagam tributos. O americano médio é reconhecido pelo número de seguro social, que não traz seguro social nenhum, é o número pelo qual o imposto de renda do país reconhece o contribuinte. E o número do cartão de crédito. Então o americano é o que ele consome e o que ele paga de imposto. Isso só, ele não tem uma pátria. E o que eles querem? Levar esse modo de vida, se é que isso é vida, para o mundo inteiro. Esse é o objetivo dos Estados Unidos. Certo?
Não o povo americano, que o povo americano não existe mais. É o governo desse país. E o governo desse país não serve ao povo americano. Ele não está servindo ao povo americano. Ele está servindo a essas grandes corporações. São melhor do que isso, ou mais do que isso. A essas grandes, imensas, gigantescas empresas cujo objetivo é dominar o mundo. E domina. Porque é para isso que servem os bancos centrais independentes. É para isso que servem as bolsas de valores. Esse é o tal mercado que a Mira Leitão tanto fala. É isso que está destruindo os Estados Unidos e vai destruir o sistema. Ainda bem. Então, como o Larry Fink poderia controlar os governos e a economia mundial? Bem, a BlackRock fez outro avanço ao oferecer ETFs, um tipo de fundo de investimento que coloca dinheiro em todas as empresas de um determinado setor. E esses novos fundos de investimento se mostraram muito populares devido à estabilidade nos retornos e, sem surpresa, apoiaram o que se tornou o maior player nesse novo mercado, alcançando o topo de sua indústria, sugando dinheiro de todos os lugares, usando sua nova plataforma de gerenciamento de dinheiro dos maiores bancos até os menores fundos de aposentadoria. A BlackRock tinha uma mão invisível sobre o mundo e estava começando a controlar tudo. Eles compraram participações em praticamente todas as grandes corporações no mercado de ações. Se você olhar quem é dono de praticamente qualquer grande empresa, é quase certo que encontrará o nome da BlackRock. Larry sabia do poder que a tecnologia teria na economia futura. E é por isso que a BlackRock investiu uma imensa quantidade de dinheiro para construir um supercomputador, para analisar quais investimentos renderão dinheiro. Eu espero que eu tenha conseguido mostrar que já era. Não tem mais conserto, não tem mais volta. Já era. ¿Ok? Ya era. China, principal acreedor de Estados Unidos, ha saltado como un resorte tras la rebaja de la calificación de la deuda norteamericana. En un durísimo editorial, la agencia oficial china Xinhua critica a Washington por su adicción al endeudamiento y sus peleas políticas sin visión de futuro. Para el dragón asiático ha llegado la hora de acabar con la dependencia mundial del billete verde y estudia cómo cambiar la composición de sus reservas en divisas, que ahora son en dólares al 70%. Entre tanto, insta a Washington a recortar su gigantesco gasto militar y sus costes sociales. Me mandabais este vídeo y preguntabais qué ha cambiado. Básicamente que Estados Unidos sigue siendo el mismo, pero China ya no es la misma. Estados Unidos, igual que mucha otra gente, piensan que serán el hegemón mundial para siempre, como lo pensaban en el Imperio Británico o español. Se quedan con la foto y no ven la película. Antes tardaba décadas o incluso siglos en darse un cambio de hegemón, hoy lo estamos viviendo en directo. El problema es que Estados Unidos no tiene un plan para ser segundos. No existe en su cabeza esa posibilidad, y morirán matando.